Glória a Deus, bom dia, gente, amigo. Eu ia começar a dançar, Samuel colocou eu ao vivo. Ei, Samuel, quase me pegou de surpresa aqui, hein? Bom dia, gente, como que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, debaixo da paz, da graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia excelente, quinta-feira, estamos aqui ao vivo, a cores, e o nome de Jesus vai ser glorificado mais uma vez. Gente, quero agradecer a cada um de vocês que tem participado aqui de forma contínua. Já temos aqui um público seleto, né? Que todas as manhãs participa conosco ao vivo e muitas outras pessoas também têm interagido. Estou muito feliz mesmo lá no canal aqui no canal do YouTube, lá nos comentários, depois que a gente encerra a live, muitas pessoas interagindo, deixando ali os seus comentários. Isso fortalece demais a nossa comunidade e dá uma métrica daquilo que nós estamos entregando para vocês, né? É sempre bom, porque aqui é um canal que a gente coloca ao vivo e vocês recebem, mas é muito bom também a gente receber esse carinho, essa contrapartida, esse feedback de vocês daquilo que a palavra de Deus está sendo comunicada, tá bom? Então vamos juntos, se você é novo aqui no canal, se inscreva, aceite aí, né, as notificações, ative as notificações em todas, isso é muito importante, tá? Todas, e também compartilhe com seus amigos, vizinhos, compartilhe com seus grupos, manda aí para pelo menos 10 pessoas aí para que o nome de Jesus ele continue sendo glorificado. Bom dia aqui aos meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, Priscila Cordeiro, Janaína Marques, Simone Teixeira, Tiago Assis, Elizabeth Berenguel Rossi, a Fátima e o Arthur e o pastor Paulo lá no sítio, Maísa Helena, ontem você presenteou aqui uma pessoa, né? Pastor Celso, tá os dois na live aqui, ó, ganhou no sorteio do Socialcast. A Deise Magalhães, bom dia, paz do Senhor. Alessandro Marcel Bertolazzi, lá de Valparaíso, o nosso abraço à galera de Valparaíso também, marca presença constante aqui no nosso programa. Pastor Elisângela, pastor Ednei e toda a sua família, Deus abençoe. A Maria Alice Antunes, Francisco. Maria Alice, você é de Mirandópolis ou de Andradina? Só coloca pra mim aqui que eu confundo às vezes. A Vânia Duquini tá aqui presente conosco sempre também. Elisângela Bertolazzo, lá de Valparaíso. O Matheus Silva, de Andradina. A Simone Teixeira, o pastor Celso. A Renata Alves, o Marlon Araújo e o pastor Celso aí, tá bom? A impressão é que o som tá baixo. Tá baixo, Samuel? Se tiver baixo, vamos corrigir então. Deixa eu ver aqui, gente. Aqui pra mim tá normal. Dá uma conferida aí se o som tá baixo. A gente é ao vivo, é como se fosse um programa de rádio, né? Eu acho que dá pra aumentar um pouquinho sim, Samuel. Dá um grauzinho no som aí. E vamos junto, gente. Compartilhe o máximo que você puder aí para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque esse assunto é extremamente relevante. Gente, ó, essa semana ela tá tremenda, tá demais assim, tá muito top aquele uma coisa encaixada na outra, e nós fizemos de forma intencional, orada, pensada, para que esse ensino ele possa tocar o seu coração, ele possa desmistificar muitas coisas que às vezes ao longo da nossa caminhada nós fomos construindo de forma errada. Não porque quem ensinou foi errado, não porque tem maldade no ensino, porque às vezes aquilo que nós recebemos era para aquele tempo e aquele tempo passou. Nós estamos num outro tempo, numa outra estação, num outro ambiente de ensino, com mais tecnologia, com mais entendimento, com mais conhecimento, com mais um pouco de iluminação daquilo que é a palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo agora
aquilo que Deus está comunicando para esse tempo. Deus não muda, né? Deus não muda, mas ele se movimenta, ele se move e nós estamos buscando acompanhá-lo, né? O nosso desejo é acompanhar o Senhor. A nuvem ela anda e todos aqueles que permanecem no lugar em que a nuvem já foi, ele vai se queimar, ele vai sofrer danos gravíssimos. O crente, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa sempre estar atento à nuvem, à presença de Deus. Se a presença se move, a gente precisa se mover também debaixo dessa presença. Aline Sakamoto, bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre adoração verdadeira ou sobre a essência da adoração. Eu quero pedir licença, eu já estava aqui com o meu roteiro pronto do programa, com todos os blocos formados, mas eu relembrei de que há 6 ou 7 anos atrás eu tinha lido esse livro aqui, ó, Como Adorar ao Rei, Prepare o Seu Coração, Prepare o Seu Mundo, Prepare o Caminho, do pastor da Gateway Church, Zach Nise, tá? Então é um livro que eu indico não só para quem é cantor, músico, para todo adorador, porque todos nós deveríamos ser adoradores, né? Devemos ser adoradores. Então, para todo adorador, eu recomendo esse livro e eu vou trabalhar um pouco aquilo que nós temos aqui de material do livro, ok? Então, você acompanha comigo, eu vou explanando aqui, a gente vai batendo um papo e eu vou deixar o meu estudo aí para uma outra hora. Eu coloco lá no grupo, que a gente tem um grupo do Além do Culto, eu disponibilizo o estudo de hoje lá no grupo, tá? Mas eu quero revisitar esse ensino aqui do livro e nós vamos juntos, tá bom? O que é adoração? Eu começo com uma introdução do Dr. E.J. Wright, que ele diz assim, ó: alguém notou que quando nós oramos, estamos preocupados com as nossas necessidades. Então isso é um fato. Todos nós, ou a maioria de nós, quando oramos, nós oramos ao Senhor pedindo algo. Quando nós louvamos e agradecemos, estamos preocupados com as nossas bênçãos. Ou seja, quando a gente ora, a gente pede, quando a gente louva e agradece, nós estamos preocupados com as nossas bênçãos. Então são dois tipos de preocupação, um de pedir e o outro de louvar e agradecer. Mas quando nós adoramos, são coisas diferentes, quando nós adoramos, estamos preocupados somente com Ele. Somente com Ele. Queridos, isso aqui é muito, muito importante. Nós entendermos o que é a essência da adoração. A essência da adoração é nós termos uma só preocupação. É aquilo que Maria fez quando ela escolheu a melhor parte. É aquilo que Maria fez. Olha, eu quero estar aos pés do Senhor. Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, Maria quis ficar somente com o Senhor. Porque a partir desse relacionamento com o Senhor, todas as outras coisas vão se estabilizar, como todas as outras coisas vão se encaixar. Ok? Então isso nós precisamos compreender e eu corroboro aqui com a fala do Dr. E.J. Wright. Eu entendo que é para ser um elogio, mas me assusta um pouco ele dizendo: quando pessoas se aproximam de mim após um culto de adoração e dizem coisas como: eu amo a sua música, você cantou muito, hoje foi maravilhoso a música. Eu sei que elas têm as melhores intenções, elas estão tentando colocar em palavras algo que elas não sabem como verbalizar. Elas experimentaram algo que a igreja não preparou para descrever. Não tem uma descrição, nós não conseguimos traduzir aquilo que nós sentimos. Então, o que elas experimentaram, o que as pessoas experimentaram de fato, ele está dizendo, é adoração. Só que como elas não conseguem expressar, ou o ensino que elas receberam é que a adoração é música, somente música, então elas conseguem só elogiar a música. E porque Deus responde à adoração, as pessoas experimentaram nesse culto a presença de Deus. E quando você experimenta a presença de Deus, cara, não tem como você descrevê-la. A presença de Deus é indescritível. A gente tenta descrever a presença de Deus. Mas de fato, irmãos, como que a gente vai descrever a presença de Deus se a gente não consegue descrever nem o próprio Deus? Não consegue. Deus, ele foi dando a se revelar ao longo da história e ele ainda continua dando-se a revelar aos poucos, à medida com que a gente avança nesse aspecto de santidade, de profundidade de conhecimento dele, ele vai se revelando, mas ninguém pode dizer, eu conheço a Deus totalmente. Eu conheço a Deus totalmente. Então é interessante isso aqui que ele diz. Temos feito as nossas congregações, prestado às nossas congregações um grande desserviço nesse sentido, deixando-as pensar que adoração é um tipo de música. Se adoração é apenas música, então pode ser categorizada em estilos e livros. Ela pode ser embalada, produzida e comercializada. Isso aqui é muito forte. Porque se nós colocarmos a música no pacote da adoração,
música é adoração, nós podemos então empacotar, embalar, colocar uma cara desse produto, se torna um produto e a gente pode comercializar. E a adoração não se vende, a adoração não se compra, entende? A música pode até se comprar. Se você gravar um CD, você compra. Você compra a música, você compra a ferramenta. Mas a adoração não pode se colocar nesse mesmo patamar. Ok? Se a adoração é apenas música, podemos julgá-la como agradável e apropriada ou também como desagradável e inapropriada. Podemos decidir se nos engajaremos ou não em adoração baseados em nossas próprias preferências e ânimos. Se uma canção não expressa meu estilo preferido ou não reflete o meu estado de ânimo, então eu não tenho que gostar ou participar. E a gente vê muito isso no ambiente da música congregacional. Por exemplo, né, nós somos uma comunidade muito eclética, né? Muito eclética. Então, recentemente nós tocamos pagode aqui no culto. Tocamos pagode, foi muito bem aceito. Mas os irmãos pentecostais, eles gostam de Cassiane, eles gostam de A Voz da Verdade. Né? Então, assim, você percebe que cada grupo ou cada pessoa, ela tem as suas próprias preferências. E entendermos o que de fato é adoração vai nos ajudar demais, porque não tem a ver com o estilo de música que nós cantamos ou o estilo de música que nós tocamos. Tem a ver com a essência de quem ele é. Ok? Então, ele está dizendo aqui, Zach Nise, no livro Como Adorar ao Rei. Você enxerga o problema? Ele está fazendo uma pergunta. Se a adoração é música, podemos comercializá-la ao homem. O homem se torna um espectador, um consumidor da adoração. Em outras palavras, a adoração se torna uma coisa para o homem e não para Deus. Se a adoração é para o homem, então o homem é o objeto da adoração. Olha que forte isso aqui. Se o homem é o objeto da adoração, então o homem passa a ser o seu próprio Deus. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Nós precisamos trazer luz a esse tema nessa manhã. Não podemos prosperar tomando para nós mesmos o que foi feito para Deus. Ok? A adoração não é feita para o homem. E a gente confunde muito, né? Porque se a gente coloca a adoração só no patamar da música, a gente acha que a gente está dando a Deus. A gente acha que tudo que nós estamos cantando, se for só música, nós estamos fazendo isso por causa de Deus. A adoração, em primeiro lugar, queridos, é aquilo que o Senhor já fez por nós. O sacrifício dele na cruz do Calvário nos leva a esse lugar de rendição, de mudança de natureza, de novo nascimento, de uma perspectiva de um novo mundo, de uma nova vida e de uma nova realidade. Então não é algo que eu simplesmente estou entregando para ele. O Senhor me atraiu, o Senhor me escolheu, o Senhor me salvou. Tanto é que pessoas que não são salvas, que não nasceram de novo, o Senhor não vai receber essa adoração. Porque nós lemos João 4, 2 ou 3 dias aqui no programa, e ele diz que chegou a hora que ele procura os verdadeiros adoradores, que adorem como? Em espírito e em verdade. E é importante nós lembrarmos aqui, Samuel, que quando nós vamos olhar nas escrituras, todos os termos que falam de adoração, você não vai encontrar em nenhum lugar, nem no hebraico, nem no grego, adoração significando música. O significado nem no grego, nem no hebraico você não vai encontrar, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, o termo adoração como música. Nós temos lá no hebraico um termo que é rendição, é uma vida devocional, é prostrado, e nós temos no grego proskineo, que também é o mesmo significado. Nós não temos ali o significado de adoração como música, o significado literal da palavra. Então nós precisamos compreender isso porque vai colocar a gente num outro patamar da nossa vida espiritual. Mateus, você como faz para colocar no grupo? Depois eu coloco você lá no grupo, tá bom? Vamos lá, gente. Se tiver dúvida ou pergunta, vai colocando aí que nós vamos aqui continuar com o nosso livro nesse estudo maravilhoso. Quando eu me torno o meu juiz, eu me coloco à disposição de mim mesmo no lugar de Deus. Eu estou competindo com Deus se a adoração não é para Deus e sim para o homem. A mesma insensatez que Lúcifer perdeu o seu lugar no céu é exaltada em nossas congregações e em nossa cultura de adoração, se nós fazermos dessa forma. Nós pensamos que a adoração é para nós e não para Deus. A adoração é para Deus e não para o homem. Você sabia que há uma única palavra para adoração em grego ou hebraico? Não há nenhuma única palavra no hebraico ou no grego que tenha alguma coisa a ver com a música?
essa tradução você não vai encontrar. Então, o que eu quero, nesse primeiro bloco aqui, trazer de consciência para você? Adoração precisa ser cristocêntrica. Adoração precisa ser focada diretamente em Deus. E a música é uma ferramenta, nós vamos falar sobre essa ferramenta que é maravilhosa, é uma ferramenta muito usada por Deus, inclusive, na adoração. Mas a adoração não é simplesmente música. É uma vida que se rende, é uma vida que se prostra, é uma vida que se sacrifica. É muito interessante, eu quero colocar, para finalizar esse primeiro bloco, para vocês, a questão do sacrifício. Quando Abraão ele vai sacrificar o seu filho Isaque, a Bíblia diz que ele chega até um certo lugar e ele diz: olha, vocês ficam aqui, porque eu e o menino vamos subir e nós vamos adorar. Eu e o menino vamos subir e nós vamos adorar. Ele estava indo adorar? Na nossa concepção hoje aqui, não estava. Tinha música? Ele estava levando instrumentos musicais para o monte? Não estava. Ele estava levando o quê? O filho. Ele estava levando o quê? Um sacrifício. Ele estava levando o quê? Uma oferta. Então a nossa concepção de adoração, ela está muito diferente da concepção bíblica. E eu não estou dizendo, irmãos, que a gente precisa, que está tudo errado. Eu não sou o crítico da igreja nem da forma de fazer, ok? Eu só quero que a gente encontre um lugar saudável e bíblico de fazer as coisas como a Bíblia diz que tem que ser feitas. Ok? Isso serve para a igreja evangélica, isso serve para a igreja católica, isso serve para um cristão genuíno, que lê a palavra de Deus, que entende que Cristo morreu na cruz do Calvário no seu lugar. Ontem eu estava numa reunião e 2 pessoas da nossa equipe de trabalho são católicas, e uma nova, que a gente está contratando agora, e ela disse assim: olha, eu sou católico praticante, eu sei que você é um pastor, tem problema para vocês? Eu falei assim: não tem problema nenhum. Para mim não tem problema nenhum. Por que não tem problema nenhum? No que é essencial, nós estamos de acordo. No que é essencial, nós estamos de acordo. Jesus Cristo é o Filho de Deus para você? Claro, pastor, é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, os seus pecados? Claro, pastor, que eu acredito. Ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai? Claro, pastor, ele morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Você crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Claro, pastor, eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então pronto, nós somos irmãos em Cristo Jesus. O que nos separa, mas não deveria nos separar, são as nossas diferenças, que são os acessórios, que são as coisas não essenciais. No essencial, unidade. Nós estamos em unidade, tá tudo certo, não muda nada a nossa relação, entende? Então nós precisamos entender isso. Isso é muito importante porque traz muita clareza para as nossas vidas. Mas para finalizar esse primeiro bloco falando de Abraão. Então Abraão, ele chega num certo ponto, ele diz: ó, eu e o menino nós vamos subir, vamos adorar. A concepção de adoração para Abraão não está relacionada à música, está relacionada ao quê? Oferta, sacrifício. Ele foi sacrificar o bem maior que ele tinha. Você que é um pai e uma mãe, mensurar isso aí agora? Eu consigo mensurar. Consigo olhar para os meus 3 filhos agora e pensar: rapaz, será? De verdade, eu confesso aqui, confesso o meu pecado. Eu não teria essa disposição no meu coração hoje. Se Deus falou: ó, vai em tal lugar, sacrifica o teu filho para mim. E eu não teria essa disposição no meu coração hoje. Eu confesso o meu pecado. Eu acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês também não. Mas Abraão fez o quê? Obedeceu. A concepção de adoração para ele era o quê? Obediência ligada ao sacrifício, ligada à oferta. E ele foi. E ele foi colocar uma oferta que lhe custava muito. E a gente precisa mudar a nossa concepção de oferta, porque quando fala-se oferta, um pastor fala de oferta, na cabeça das pessoas já vem dinheiro. Não, gente, Abraão não foi levar dinheiro, Abraão foi levar o seu filho. Tem dinheiro que pague um filho? Se perguntar para um pai, para uma mãe que perdeu um bebê, ou que perdeu um filho velho, perdeu um filho de 40, 50, 60 anos ainda, e o pai tá vivo, fala assim: se você pudesse trocar todo o dinheiro que você tem para que o teu filho voltasse à vida, você trocaria? Qualquer pai vai falar: eu trocaria. Eu daria tudo que eu tenho pro meu filho voltar. Por quê? Porque dinheiro nenhum paga um filho. Então, o que o Abraão foi levar? Ele não foi levar um dinheiro. A oferta dele é uma oferta que lhe custava demais. Só que ele tinha consciência: olha, o meu aspecto aqui é de adoração. Então eu vou adorar e na adoração eu sacrifico. Então eu vou fazer. E ele foi obediente e fez. E agora, o que acontece? No nosso ambiente de adoração, e aí eu vou usar aqui até um termo
para que vocês compreendam. Hoje a gente vai num shopping, né? Pouca gente hoje assiste cinema, né? Cinema tá caindo em descrédito, mas já foi muito forte, já foi muito forte. Hoje com Netflix, com, né? Crente não usa gato, né? Mas tem uns gatinhos aí que o povo usa, né? Crente não, né? Crente da cornonia não usa gato, né? Amém, amém, glória a Deus. Mas com esse advento da internet, dos canais de streaming, do YouTube, então muitos lançamentos de filmes, quando sai no cinema já tá lá no YouTube também, alguém gravou e já colocou lá. Então hoje ainda muita gente vai ao cinema, mas não como antigamente. Por que eu quero usar a figura do cinema para ilustrar isso aqui? A gente volta no livro daqui a pouco. Vamos supor que eu e a Joyce fôssemos no cinema hoje. Então nós vamos gastar num filme ali no cinema, no mínimo 2 horas e meia, 3 horas. 3 horas, desde a hora que a gente chega, compra o ingresso, pega uma pipoca e o refrigerante, senta, até assiste o filme, sai e vai embora. 3 horas. 3 horas de um casal, juntos são 6 horas. São 6 horas. Então nós temos 6 horas do nosso dia empenhados ao entorno de um filme, mais o valor do ingresso, mais o valor das coisas que nós compramos lá, certo? Vamos pensar aí, então, que isso dá um custo generoso. É um recurso generoso. Você não faz essa conta. Eu sei que não faz. Eu sei que não faz. Principalmente das horas que vocês estão lá. Mas qual que é o ponto que eu quero trazer para você? Que nessas 6 horas, Samuel, o que acontece? Nós estamos ali adorando, nós estamos ali entregando, nós estamos ali nos doando, fazendo um sacrifício para uma coisa que é mundana. Nós estamos ofertando. É uma oferta. Eu tenho 6 horas do nosso dia como casal, eu tenho mais os recursos que eu paguei, porque paga. Eu nunca ouvi ninguém falar que entra no cinema de graça. Você vai lá, você paga. Entende? Então nós investimos esse tempo para quê? Para uma coisa que é passageira, para uma coisa que é da terra, para uma coisa que é do mundo. Entende? Aí os religiosos falam, ai pastor, mas é o programa com a minha família. Cara, tem muitos programas que eu faço com a minha família que a minha entrega é muito mais generosa e eu usufruo muito mais com eles, e isso é entregue como oferta de adoração a Deus e não ao mundo. Esse é o ponto. A quem você está entregando, a quem você está adorando, a quem você está servindo. A concepção de adoração ela precisa ir muito além do culto público, gente. A concepção de adoração ela precisa ir muito além da missa de domingo que você vai, do retiro de carnaval que você participa, da campanha que você participa. Adoração é outra parada, gente. Hoje os teus olhos eles vão ser abertos para essa realidade. Faz isso, coloca no papel aí. Talvez fale, o pastor tá boiando. Não tô boiando não, cara. Presta atenção nisso. Tô falando do cinema, mas tem muitas outras coisas. Vai para um jogo de futebol. Tem pessoas que saem daqui de Andradina, elas vão em São Paulo, né? Em 2, 3, 5 pessoas da família, pegam um avião, paga passagem para assistir o jogo do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do Santos, ou de qualquer outro time, mas tem um investimento, tem uma entrega, tem um sacrifício. Você sacrificou dia de trabalho. Tem gente que falta no trabalho para ir nessas loucuras. Na Copa do Mundo, tinha gente que dava balão, pegava atestado médico para ir no jogo da Copa do Mundo. Então, é isso que eu quero trazer para vocês clareza, porque nas mínimas coisas e nos conceitos equivocados que a gente vai fazendo as coisas, a gente está achando que a gente está agradando a Deus, mas de fato a gente está muito mais entregando oferta e sacrifício de louvor e adoração às coisas do mundo do que propriamente ao nosso Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Senhor, que só Ele merece a nossa adoração. Amém, gente? Faz sentido para você? Comenta alguma coisa aí, crente, para mim não ficar sozinho aqui. Já tinha pensado nisso, Samuca? É forte, não é? Matheus, eu te coloco lá no grupo depois, tá? Já colocou? Ó, o Samuel já colocou você lá no grupo do Além do Culto. Ó, o Tiago de Assis está dizendo: adoração para mim é entrega, o melhor de mim para Deus. Eita glória, Adei. Filho, porém Abraão tinha certeza de que Deus estava no controle de tudo. Mas mais do que o controle de tudo, ô Matheus, e essa é uma concepção também que ela é válida, tá?
ela é válida. Porém, a gente fica sempre com a nossa mentalidade de receber de Deus. Olha, Abraão foi entregar porque ele sabia que se ele matasse o filho, Deus ia ressuscitar. Óbvio, também. Mas não era esse o objetivo de Abraão, não. O coração dele, a entrega dele, falava muito mais da obediência e do conceito de adoração que ele tinha, que era sacrifício, do que qualquer outra coisa. Porque se a gente mantiver esse conceito de que Deus, Abraão só fez porque Deus iria ressuscitar, queridos, a gente vai ficar sempre tentando barganhar com Deus alguma coisa. Ah, eu vou entregar para Deus, porque eu sei que Deus vai me devolver. É claro que Deus não deve nada para ninguém e tudo aquilo que a gente faz para Deus, obviamente, é a lei da semeadura. Ele vai nos muito mais. Mas a nossa motivação da entrega não pode ser essa. O Alessandro está dizendo assim: ó, adorar para mim é um estilo de vida, é exalar o bom perfume de Cristo e viver o que Paulo diz. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Glória a Deus. O conceito é lindo. A, a Elisângela está dizendo: meu Deus, não tinha nunca pensado dessa forma, não tinha pensado nisso, é forte. Então vamos lá, gente. Vai colocando aí o seu pão aí também na mesa para a gente ir compartilhando aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor vai esclarecer muitas coisas para nós hoje. E não esqueça, viu? É forte, mas deixa seu like aí para que o YouTube entregue para mais pessoas, tá bom? Nós estamos aí com 26 telas e apenas 18 likes até agora. Senta o dedo no like ungido aí, vamos mandar para mais pessoas. Pega o link, compartilha com seus amigos, coloca aí no grupo da igreja, avisa as pessoas. Fala: Varão, você tá fora da visão, hein? Não tá no programa do pastor, tá doido? Vai perder a bênção, rapaz. A Deise está dizendo: com a motivação errada podemos nos decepcionar com Deus e não crer na soberania dele. É isso. Se nós pervertermos a doutrina, gente, se o ensino que a gente recebe, a gente aplica de forma errada, ou você recebe errado ou você aplica errado, o resultado também não vai ser bom. E às vezes a gente vai pensar que está agradando a Deus e está desagradando. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o veículo musical. Porque quando as pessoas ouvem, o Samuel tá até com cara feia comigo aqui, ó. Quando ouve falar assim: ah, adoração não é música, o ministro de louvor, ele pira, né? Ele fica doido, ele fica bravo. Fala assim: como assim? Como assim, rapaz? Olha a cara dele aqui do lado, é que você não tá vendo. Vou filmar a cara dele pra você ver aqui. Brincadeira, gente, tô brincando com vocês pra descontrair. Mas quando a gente fala que adoração não é música, dá um chute na cabeça da gente. Sim ou não, gente? Claro que dá. Deu na minha por muitos anos, velho. Eu sou filho de pastor, eu cresci na igreja, nesse ambiente a vida inteira, escutando meu pai pregar e falar: agora vamos pra adoração. Aí tava lá, né? 3 notas, din-dom-dum. A guitarrinha lá do pai do Hélio, o presbítero Geraldo, o pastor Geraldo agora. Tim-dom-dum, tim-dom-dum. Então era a hora da adoração. E a gente cresceu acreditando que a música, o momento da música era a hora da adoração. E eu quero desmistificar isso aqui, trazendo clareza. A música é uma ferramenta maravilhosa para a adoração. Não é desqualificada, não podemos desqualificar, menosprezar, diminuir a música na adoração, tá? Quando eu digo que a música não é adoração, não quer dizer que na adoração não exista música, entendeu? A música é uma das formas artísticas dadas à humanidade que envolve a trindade do ser criado. Isso aqui é muito forte, é um conceito que precisa fazer parte da nossa mentalidade. Qual é a trindade do corpo? Corpo, alma e espírito. Deus criou corpo, alma e espírito. Quando a triunidade do homem adora a triunidade de Deus, há uma conexão relacional, ou seja, comunhão alcançada que não pode ser duplicada por nenhuma outra criatura. Então Deus, ele é preciso. E aqui teologicamente, a gente arruma um problema. A gente arruma um problema com os irmãos que são dicotomistas. Porque dentro da teologia tem várias linhas. Então nós somos tricotomistas, né? Nós acreditamos que o ser humano é corpo, alma e espírito, ok? Corpo, alma e espírito. Os dicotomistas, eles acreditam que alma e espírito é uma coisa só. Entende? E aí nós temos um problema teológico aqui. Porque se nós somos só espírito e alma, só corpo e alma, ou só corpo e espírito,
como que nós vamos fazer essa comunicação na adoração de um Deus que faz o homem trino para se comunicar com um Deus que é trino? Vai faltar uma parte. Vai ficar devendo. Então a gente arruma um problema teológico aqui com os nossos irmãos dicotomistas. Mas não é o nosso caso aqui, então nós somos tricotomistas e nós estamos dentro da parada. Estamos certo, estamos de acordo. Então vamos prosseguir. Vai vendo, gente, vai vendo o que é isso aqui. Deus é um ser trino e somente pode ser adorado inteiramente por outro ser trino. Então, quando a gente fala de integralidade, de ser íntegro, de ser integral, é isso, é ser completo. Então, dentro desse aspecto de corpo, alma e espírito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, é a triunidade do homem com a triunidade de Deus, é uma conexão. Então, se você não adora com todas as partes, se você não adora de forma íntegra, então essa sua adoração é uma adoração fajuta, é uma adoração faltante, é uma adoração que deve. Eu não vou arriscar dizer que Deus não receba, porque eu não sou Deus, né? Então, se eu fosse Deus, eu não receberia. Se eu fosse Deus, eu não receberia. Mas como eu não sou Deus, eu não vou arriscar falar se ele recebe ou não recebe, ok? Mas isso aqui eu preciso afirmar para você. Nós somos trinos, então nós adoramos a um Deus trino. E nós precisamos ser completos nessa nossa adoração. Marcos 12:30, Samuel, vamos colocar esse texto? Por isso o grande mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, com toda a nossa força. Marcos 12:30. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Devemos comunicar a integridade da nossa Trindade quando adoramos a Deus. Nós adoramos com todas as três partes de nós mesmos. Então, irmãos, amigos, queridos, preste atenção nisso aqui que isso é muito poderoso. Na adoração, eu não estou dizendo só na música, ok? Na adoração nós precisamos adorar a Deus com as três partes da nossa vida. Pastor do céu, eu achava que era só o Espírito, porque o Senhor busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito comunica com o Espírito de Deus. Mas a nossa alma, a nossa mente, nosso sistema de pensamento e o nosso corpo físico, nós também comunicamos a esse Deus porque ele é trino. O salmista diz: louvai ao Senhor com tudo que você tem, com as palmas. E olha que interessante, né? Eu não sou nenhum especialista disso, acho que o Samuel pode falar muito mais disso, com mais propriedade do que a mim, mas olha como que Deus ele cria o homem musicalmente. Por quê? Nós temos duas mãos que batem palmas. As palmas você consegue tirar vários sons das palmas. Vários acordes, pode falar? Não. Batendo palma, o que é o som? Vários ritmos, várias percussões, as cordas vocais, entende? O batido dos pés. Então, se nós juntarmos aqui 100 pessoas e falar, vamos todo mundo aqui bater o pé 3 vezes, cara, vai ser um tipo de som. 2 vezes, um tipo de som. Palmas, um tipo de som. Então, Deus, ele já fez o homem perfeito para, de forma íntegra, completa, o homem o adorar com o seu corpo físico, com a sua alma, que é o seu sistema de pensamentos, e com o espírito. Amém, gente? Glória a Deus. Se uma parte é desconectada, não estamos inteiramente adorando. Se a minha boca está cantando adoração, mas meu coração não está empenhado, não é adoração. Meu Deus! Se eu estou cantando a Deus uma canção de amor, mas meu espírito está morto e descrente, também não é adoração. A música nos ajuda a engajar a nossa trindade com a trindade de Deus, para amá-lo com toda a parte redimida de nós mesmos, sendo o corpo, sendo a alma e sendo o espírito. Deus, ele não deu o seu filho na cruz do Calvário só para que o nosso espírito fosse regenerado, sim para que ele pudesse salvar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nós somos salvos por completos. Nós somos salvos por completos. Então a nossa adoração, a adoração que a gente entrega ao Senhor, devolve ao Senhor, precisa partir de um ser redimido e completo. Porque ele te redimiu completamente. Apresentai os vossos corpos como sacrifício, como oferta,
como adoração, como louvor. Sim ou não? Então nós precisamos compreender isso, porque isso facilita a nossa forma de expressar a nossa adoração a Deus. E aí, a música move o nosso corpo. Ela nos inspira a nos movermos, balançarmos, dançarmos. Ela aumenta ou diminui os ritmos dos nossos corações. Isso é muito verdade. Pega uma bateria. Eu brinquei com o Samuel aqui antes do culto, né? Antes do programa, além do culto, falei, Samuel, sobe a música aí pra minha adrenalina subir. E é verdade, o coração começa a ficar acelerado. Você fica com uma expectativa. Você fala, meu Deus, uma bateria bem tocada. Tum, tum. Rapaz, o teu coração parece que vai junto. Daqui a pouco você não quer fazer nada, mas a tua perna tá batendo o pé. Daqui a pouco você tá se movimentando, te atrai. Ah, tá dentro de você isso. Então nós precisamos compreender isso. A música, ela é essencial, embora não seja a música somente adoração, mas ela é uma ferramenta essencial. As nossas mãos, como eu disse aqui, batem as palmas, nossos pés vibram como instrumento de percussão. As nossas cordas vocais trabalham tanto como cordas vocais quanto instrumentos de corda. Somos instrumentos vivos, alguns mais afinados do que o outro, isso é verdade. Outros mais desafinados, né? Tá tudo certo. O nosso corpo foi feito para ser musical, por isso a música afeta e engaja o nosso corpo. Nós participamos de um pequeno workshop com o pastor Cris Batiston, lá em Três Lagoas uma vez, e isso aí marcou demais. Ele mostrou na prática pra gente lá no violão, né, Samuel? Mostrou na prática como que os ritmos, eles tanto pode colocar as pessoas conectadas com Deus, né, ligadas com aquele ambiente, como a música também tocada em notas para baixo, não vou saber explicar tecnicamente aqui, mas coloca você deprimido, coloca você para baixo. Né? Então nós precisamos compreender isso que é muito, muito importante para a gente. A música, ela tem o poder de movimentar a nossa alma. Se você ouve uma música, você pode ficar feliz com a música que você ouve, tanto quanto você pode ficar triste. Né? De repente é uma música que você lembra de uma época da sua vida, que você perdeu uma namorada, perdeu um namorado, e aquilo te marcou demais. Você ouve aquela música, oh, meu Deus do céu, fica pra baixo, né? Ou, de repente, é uma canção, uma música que fez parte da sua vida e que, meu Deus, foi a melhor época da sua vida. E quando você ouve essa música, você fala, uau! É uma canção que eu coloco sempre, sempre na minha vida. Quando eu levanto de ubado, assim, pra baixo, cansado, eu já vou sair para levar as crianças, já coloco aquela música. Eles já sabem qual música que é. Pai, vamos colocar tal música? E a gente coloca e daqui a pouco tá todo mundo animado. Porque a mensagem de Deus comunica com a gente, com a nossa alma. Eu não tô nem falando só com o espírito, mas comunica com a nossa alma, que tá ligada às nossas emoções. As emoções ficam legais, daqui a pouco conecta com o nosso espírito crê naquilo que é a verdade da palavra de Deus que está sendo cantada, e o corpo físico começa a se movimentar. A adrenalina chega, você fica pronto pro dia, você fica, meu Deus, faca na caveira, vamos para cima, vamos vencer mais um dia. Então a música é uma ferramenta poderosa em Deus. Poderosa em Deus. Ela move a nossa alma. Você já ouviu uma peça de música que te fez chorar? Claro, uma música, uma canção. Você já ouviu uma canção que fez seu coração feliz, acelerado? É claro que cada um de nós já passou esse movimento, porque a música afeta a alma. Ela afeta as emoções, ela afeta a mente, ela inspira figuras, pensamentos e sentimentos. Ela pode comunicar uma gama completa de emoções sem uma única palavra. A música é uma antena poderosa da nossa alma. É interessante a gente colocar isso, que você já assistiu um filme? Faz esse exercício. Você assiste um filme, eu não vou falar de terror não, porque crente não assiste filme de terror, mas um filme de suspense. Tem um filme, não sei se é Tubarão, alguma coisa assim, e aquele, parece que o tubarão vai pegar a pessoa e vai correndo atrás da pessoa, e tem uma música, né? Aquela música assim que faz, meu Deus, dá a impressão que o tubarão vai pegar você ali onde você está assistindo, né? Principalmente se for no cinema. Mas faz um exercício de tirar a música. Tira a música do filme e assiste só o filme, só a cena. Você vai falar, nada a ver, né? Nada a ver, não tem emoção. Por quê? O que traz emoção pra cena? É a música. Não é, Samuca? Nós tivemos aqui o Alto de Páscoa. Cara, o que trazia emoção verdadeira aqui de Páscoa e de Pentecostes pra cena era a música. Quando entrava a música, meu Deus do céu, parece que a gente tava dentro da cena. Né?
selava, sabe? Chegava ali para fechar com chave de ouro. Então nós não podemos desprezar a música na adoração, sempre lembrando que só a música sozinha não é a adoração, ok? A música também move o nosso espírito. Ela sempre fez isso. Você se lembra de quando Saul foi atormentado por um espírito mau? Nós vamos ler esse texto, Samuel. Coloca para mim, 1 de Samuel 16, 23. Bom dia, Shirley. A paz, Maria Eduarda, Valparaíso. Eita glória, quanto ensinamento, esse Deus fez tudo perfeito. A Simone está dizendo, glória a ti, Senhor. O Mateus está dizendo, eita glória, pega a lapada. É, lapada mesmo, pau, cacete, bala. Quanta revelação de obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Foguinho pra cima, gente. Glória a Deus. Vamos juntos, compartilhe aí para que a gente chegue mais pessoas. Hoje eu estou compartilhando com vocês que têm curiosidade de adquirir, ó, Como Adorar ao Rei, Pastor Zach Nise, ok? É um livro poderoso que edifica muito as nossas vidas. 1 de Samuel 16, 23. Assim sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito, ó, se retirava dele, batia em retirada. Vamos ler mais um texto para trazer mais uma base para vocês? 2 de Reis 3,15. Acho que é um dos textos que eu gosto muito. Principalmente é um texto que me dá base para colocar um levita, um adorador, um músico para sempre acompanhar as pregações. Ó. Quando Jorão e Josafá, os reis de Israel e Judá, pediram a Eliseu que profetizasse, Eliseu abriu o coração para que, a revelação viesse, e olha o que ele fez. Agora, tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Então, qual que é a... E ele disse, assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poço de água. Qual que é a essência desse versículo, desses dois versículos aqui? Que a música ela tem poder de mover, mexer o mundo espiritual. Aqui, Saul, ele ficava atormentado, ele ficava possuído. E o que acontecia? Davi vinha, tocava, e esse espírito imundo ia embora, e o Saul ficava calmo, estabilizava. Quando o profeta é convidado para profetizar sobre os reis, ele fala, primeiro eu preciso de um tangedor. Nessa versão não fala o músico, que é a mesma coisa. Eu preciso de um músico. Por que ele disse eu preciso de um músico? Porque nas regiões celestiais, a música como ferramenta de adoração, ela tem o poder, sim, de mover a eternidade. Ela tem o poder de abrir, descortinar a janela dos céus para que a revelação ela possa vir, para que o profético, para que o profeta de Deus, ele acesse esse ambiente celestial e ele dispunha daquelas bênçãos, daquelas palavras que o Senhor está liberando ali profeticamente para aquele tempo. Então é muito importante, o músico, o tangedor, ele não está ali no altar simplesmente fazendo um fundinho musical para o pastor para mexer com a mente das pessoas. Ele está ali como um tangedor, ele está ali como alguém que está trabalhando, ele está ali como alguém que está lutando nas regiões celestiais. Para quê? Para que os céus sejam abertos, para que a revelação possa vir até o profeta de Deus. Amém, gente? Então é muito, muito importante nós compreendermos isso, porque às vezes você chega num culto, aqui na Koinonia, por exemplo, e você fala, mas por que todo culto, o Samuel, ou o Rafael, ou qualquer outra pessoa está ali tocando, fazendo um fundinho para o pastor? Para que precisa disso? Então quero trazer esse ensinamento para vocês aqui, não é um fundinho. Fundinho a gente faz lá na pizzaria. Quando o cara vai comer uma pizza, tem um fundinho musical lá para ele ficar alegre, comer mais e beber mais coca e dar mais dinheiro pro dono. Aqui não. Aqui nós adoramos ao Senhor, nós profetizamos, nós abrimos as regiões celestiais para que o profético ele desça sobre a igreja, ele desça sobre a sua vida. Então esse é o objetivo, que nós temos sempre um músico fazendo aquela função ali no altar do Senhor juntamente com o profeta. Amém, gente? Glória a Deus. O nosso espírito ele foi criado para responder à música. Que ferramenta maravilhosa que é a música, irmãos. Que veículo maravilhoso para adoração é a música. Que expressão completa de adoração é a música. Mas a música em si mesma não é adoração. Não é adoração. Não é adoração. Amém? Coloca alguma coisa aí, comenta alguma coisa, faz alguma pergunta. Fala se faz sentido para você. Quero interagir com você aqui. Me dá
Me dá um feedback aí, gente. Tá ficando claro para vocês? Vânia, Shirley, Maria Eduarda, Simone, Matheus, Alessandro, tá ficando claro para vocês? Daisy, tá ficando claro para vocês, gente? Eu sei que a maioria de vocês já tem isso como um ensino lúcido, como um ensino saudável, como algo que vocês já vivem, mas eu vim aqui nessa manhã relembrar vocês e trazer esse ensino para as mais pessoas que vão estar ao vivo conosco e as que vão assistir posteriormente. Lembrando que muita gente mesmo, de outras denominações tem usado o nosso programa Além do Culto para poder ensinar às suas congregações aquilo que nós estamos ensinando aqui. Isso tem sido maravilhoso. Glória a Deus. Elisângela está dizendo, que tema? A pastora Fátima, o Arthur, forte. Muito bom. Priscila, glória a Deus. Adriana Madureira, amém. Glória a Deus, gente. Vai comentando aí que a gente vai prosseguir aqui. Mas a pergunta então continua. E agora nós vamos entrar aqui no clímax, né? Meu Deus, achei que esse mês eu ia passar sem pegar gripe. Vamos lá. A pergunta ela continua. O que é então adoração? Eu vou aqui me ater a alguns termos do inglês, do grego e do hebraico para tentar trazer luz a esse tema e a gente encerra. Worship, que ficou queimado, né, no meio dos músicos. Ah, eu não gosto, agora é só worship. A galera do worship é a galera das 3 notas. É, Samuel. Olha, o Samuel chega... Meu irmão, o sorriso do Samuel agora foi de orelha a orelha. Hã? Olha, ele tá... Fala, Deus! Os worshipeiros. Mas o significado do worship é adoração. Esse livro é, em parte, um esforço para definir e entender a verdadeira adoração. Para seguir adiante com esse propósito, nós precisamos de uma base de familiaridade com algumas palavras especiais. Vamos olhar aqui a tradução do inglês, do hebraico e do grego, a fim de chegarmos a uma boa ilustração do que estamos falando. Quando tivermos terminado, creio que tudo vai ficar claro. A primeira palavra que eu gostaria de olhar é a própria palavra worship, que é adoração. É uma forma comprimida de uma palavra em inglês, do inglês antigo, worship, e literalmente significa dar algo de valor. Olha que interessante, Samuca. Dar algo de valor. Atribuir valor demonstrativamente, especialmente para uma divindade ou um deus. É fácil de lembrar. Nós, worship, damos algo de valor a Deus, comunicando e demonstrando o seu valor. Então, só nessa primeira tradução aqui, gente, nós já conseguimos ter uma clareza do quanto nós precisamos aperfeiçoar a nossa entrega em adoração a Deus. Demonstrar valor nos custa algo. A fim de valorizar algo, temos que colocar um preço. Por isso, a adoração é tão frequentemente associada ao sacrifício. Só fazemos um sacrifício por algo ou por alguém que é importante para nós, que é muito valioso. É interessante que eu já citei isso aqui. O primeiro termo, a primeira vez que a adoração é usada na Bíblia é em Gênesis 22:5, que é o texto que eu citei para vocês de Abraão fazendo a entrega. Fique aqui com o jumento, enquanto eu e o garoto vamos até lá. Nós adoraremos e então retornaremos. Nós adoraremos? O que ele de fato diz? Ele diz assim, ó: eu oferecerei a Deus o maior sacrifício que tenho para oferecer, a coisa mais valiosa do meu mundo, que é o meu filho, porque Deus é ainda mais valioso para mim. Quando você entende que Deus está acima de todas as coisas, que ele é mais valioso do que todas as coisas para você, não fica difícil você fazer uma entrega a Deus, não fica difícil você adorar a Deus. Então, a adoração ela está intrinsecamente ligada ao quanto o Deus que me amou primeiro, ele vale para mim. Eita Deus, que coisa linda! E a pergunta que eu faço para você, quanto Deus vale para você? Porque subjetivamente todos nós falamos, Deus em primeiro lugar, Deus é maior do que tudo, eu amo a Deus acima de todas as coisas, E quando Deus pede algo? E quando Deus quer destronar algo no nosso coração e ele pede? Sempre eu trago esse ensino.
Deus não precisa de nada do homem. Nada. Por que que Deus pede para o homem alguma coisa? Sempre quando Deus pedir para o homem alguma coisa, ele está tentando tirar aquela coisa do coração do homem e devolver a Deus para aquele lugar. É forte, né, gente? Vou de novo. Sempre quando Deus pedir alguma coisa para o homem, é porque aquela coisa está no lugar de Deus no coração do homem. E Deus, para não perder o homem, ele dá uma oportunidade do homem entregar essa coisa a Deus e Deus voltar a ser o dono daquele coração. Pastor, Deus me pediu o meu ministério. Entrega, porque o teu ministério tomou o lugar de Deus no seu coração. E Deus, para não perder você, ele está pedindo o ministério. Não porque ele precisa, é dele. Mas é simplesmente para dizer para você assim, eu quero voltar para o seu coração de novo. Quando Deus te pede um carro, é porque aquele carro entrou no lugar de Deus no seu coração. Deus não precisa de carro, Deus não dirige, Deus não tem carta, Deus não tem CNH. Mas por que que Deus pede? Para tirar do seu coração o carro, para ele voltar a ser o dono do seu coração. Porque se Deus for o dono do seu coração, se ele for o dono da sua vida, queridos, todas as outras coisas perdem o sentido, perde real o valor para você. Perde o valor para a gente. Porque o nosso valor maior é em Deus. Então, o que que Abraão estava dizendo aqui? O que que Abraão estava dizendo? Eu estou entregando para Deus o meu filho, porque Deus, ele vale mais do que o meu filho. Deus, ele vale mais do que a minha esposa. Deus, ele vale mais do que o ministério que o Senhor me deu. Deus vale mais do que a empresa. Pastor, mas a minha empresa custa bilhões, trilhões. Deus vale mais. Então, se Deus pedir, eu entrego. Se Deus pedir a minha profissão, eu entrego. Se Deus pedir o meu trabalho, eu entrego. Talvez para você não faça muito sentido, porque o teu coração está muito apegado nas coisas ainda. Mas eu tenho pessoas aqui que estão comigo aqui na live agora, que Deus pediu o trabalho. E elas entregaram. E hoje, elas vivem muito melhor, financeiramente inclusive, do que quando elas tinham trabalho. Quando elas trabalhavam para fora. Então a gente precisa entender isso. Não é uma regra, não é uma teologia, é uma experiência que cada pessoa vive quando ela tem esse entendimento de que foi Deus que disse a ela, que foi Deus que disse a ele, foi Deus que pediu. No meu caso, Deus me pediu, eu entreguei. Mas eu vou dizer para todos entregar? Não, tem pastores que eles pastoreiam a igreja e que eles também têm uma empresa. E eles vivem nessa dúvida. Pastor, eu tenho que entregar a minha empresa? Eu já falei para pastores, não, pelo amor de Deus, não entrega a sua empresa. Eu vejo você mais empresário do que pastor. Então, faz as duas coisas. Alguns, Deus chama para o ministério integral. Outros, Deus vai chamar para o bivocacional. Ele pode ser pastor e também pode ser empresário. Ele pode ser pastor e também pode ser jogador. Ele pode ser pastor e também pode ser outra coisa, entende? É um bivocacionado que nós chamamos. Então, isso é uma experiência. Isso é uma experiência, não é uma teologia, não é uma regra. Mas quando Deus fala com você e ele te pede algo, é porque ele quer voltar para esse lugar, para o centro do seu coração. A Vânia está dizendo aqui, o pastor Cote diz, altar é o lugar de entrega total a Deus. Essa é a base da verdadeira adoração. É, Vânia, é isso mesmo. E eu corroboro aqui com a fala do Cote. Gosto muito, inclusive, dos materiais. Tem muitos materiais do pastor Cote. O difícil para nós, irmã Vânia, é só viver isso, né? Aí tá o nosso problema, né, Samuca? Deise, Simone, Elisângela. Aí tá o nosso problema, né? Porque nós, irmãos, eu amo a teoria, tá, gente? Tô aqui trazendo teoria, ó, livros. Eu amo a teoria, mas a nossa prática, na maioria das vezes, está muito desassociada daquilo que é a teoria. Tô falando para você, quando eu citei o caso lá do cinema, a maioria de vocês aqui nunca tinha pensado isso, que você dá mais pro cinema, dá mais para as coisas do mundo, entrega mais tempo para fora do que para Deus. E aí, pegando como base o cinema, que você entrega lá 6 horas para um filme entre você e a sua mulher, e ainda paga o ticket, ainda paga o refrigerante, ainda paga a pipoca e tal, paga o Uber para te levar e para te buscar, e muitas vezes, você falta de um culto público que é 2 horas, é menos. 2 horas, 1 hora e meia. Um culto de semana, por exemplo. Ah, não, quinta-feira eu não vou na igreja, não, tô cansado.
Entende? E você não precisa pagar, ok? A entrega, em comparação com o cinema, nesse caso, é menor. Mas a gente vai lá no cinema, entrega e sai feliz, adorando as coisas do mundo, e a gente às vezes passa desapercebido e negligente numa entrega semanal, que também é um sacrifício, eu concordo. Trabalhar o dia todo, estar cansado, ter filho para cuidar, ter marido para cuidar, ter esposa para cuidar, ter tarefa de filho para fazer, ter janta para fazer, ter uma organização da casa para fazer e ainda sair da sua casa, vir aqui ao templo, pegar uma escala, servir aos irmãos, ministrar uma palavra, tocar um instrumento, participar do ambiente do estacionamento ou simplesmente participar do culto público, claro que é uma entrega, claro que é um sacrifício. Mas o que eu quero colocar na balança para você aqui? Às vezes, a gente tem mais a aptidão para sacrificar ao mundo do que para sacrificar ao Senhor. Isso é adoração. Isso é a adoração. E é interessante que a gente vai adorar. De qualquer forma, a gente vai adorar. Se você não adora a Deus, você vai adorar Satanás, ao diabo. Você vai adorar. É igual oferta e dízimo, irmãos. Ou você entrega para Deus, ou você entrega para o diabo. Alguém vai receber. Aí a escolha que a gente faz. Eu quero ser luz, eu quero andar na nova natureza, eu quero ser um verdadeiro adorador, eu quero entregar no lugar correto, ou eu quero andar nas trevas, viver na velha natureza e fazer a vontade de Satanás. Porque adorar a gente vai adorar, entregar a gente vai entregar, seja para Deus ou seja para o diabo. Aí a pergunta que eu faço, qual é a sua escolha? Para quem você quer entregar? Nessa hora, se nós estamos ao vivo aqui, você daria glória a Deus. Os pentecostais diriam, eita glória, essa foi na canela. A Adri está dizendo, o importante é estar atento à voz de Deus para esse tempo. Muitas pessoas criticam nossas escolhas sem saber nossa intimidade com Deus. Meu Deus, Adriana, isso é muito violento. Isso é muito forte que você está colocando aqui na mesa. Isso. E eu estava falando isso com uma pessoa ontem, inclusive. Cada ser humano tem a sua história. Cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa tem o seu dia mal. Cada pessoa tem a sua crise, tem a sua ferida, tem a sua cicatriz. Dentro de uma comunidade, nós temos pessoas que têm feridas e pessoas que têm cicatrizes. E qual que é a graça que Deus tem dado para o corpo dele? Viver em comunidade. É a gente suportar os que estão com as feridas, mostrando o quê? As nossas cicatrizes. Porque nós todos somos diferentes. A beleza do corpo de Cristo está na diferença. Eu disse aqui há pouco, no que é essencial, nós estamos na mesma direção, mas nos periféricos, nas doutrinas, irmãos, nós pensamos diferentes. A Koinonia é uma igreja muito eclética, muito misturada. Nós somos muito gente. Então nós temos aqui pessoas com raiz batista. Nós temos aqui pessoas com raiz extremamente pentecostal. Uau, 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 uau. Nós temos aqui pessoas com raízes metodistas. Irmãos, e a gente convive super bem. Nós temos calvinistas, nós temos arminianos, nós temos pós-tribulacionistas, nós temos pré-tribulacionistas, nós temos mesotribulacionistas e a gente convive super bem. A gente não vai brigar por causa disso porque é tudo periférico. É tudo periférico. Se um acredita que o batismo no Espírito Santo é com evidência em línguas e o outro acredita que o batismo no Espírito Santo não é com evidência em línguas, isso é periférico, isso não interfere na nossa salvação. No essencial, nós temos unidade. A gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a gente crê que ele morreu na cruz do Calvário, a gente crê que ele ressuscitou, que ele está à direita de Deus, que ele deixou o Paráclitos para ser o nosso Consolador, que ele vai voltar para buscar a sua noiva e nós vamos viver com ele eternamente. Então, nisso, nós cremos todos iguais. E isso é o quê? Unidade. Agora, se Jesus volta antes da tribulação, se Jesus volta depois da tribulação, se a igreja vai passar pela tribulação, se a igreja não vai passar pela tribulação, nós não vamos matar e nem morrer por causa disso. Você nunca vai ver eu num debate com esse trem. Não pega eu, não vai pegar eu, não pega. Grava isso aí, porque daqui a pouco me convida e fala, o pastor falou que não ia. Não vou discutir isso, gente.
No que é essencial, nós estamos unidos. Na essencialidade, nós temos unidade. Então é isso que nós precisamos entender. Glória a Deus, glória a Deus. Entregar o altar é difícil, mas é libertador. Somos orelha seca, já aprendeu, né, Elisângela? Somos orelha seca. A música ativa o seu inconsciente, chama pra ir pra igreja, não querem, mas pra um churrasco bem, glória a Deus. É isso aí, Simone. Meu Deus, a música vem de fora e modifica o seu cérebro. Sendo bem usada, é terapêutica. Glória a Deus, pastor Elisângela contribuindo. Que palavra poderosa, estou sentindo a presença de Deus. Eu também, meu irmão. Ele tá aqui, ele tá aí, nós vamos juntos. Meu Deus, mas já acabou o horário e eu não acabei o negócio aqui não. Vamos lá. Nós estamos só no primeiro termo de adoração. Então, dar algo de valor, atribuir valor demonstrativamente, especialmente para uma divindade ou Deus, é lembrar a Deus que ele é maior do que todas as coisas. E aí eu falei sobre um pouquinho do sacrifício. Nós sacrificamos quando oferecemos a Deus o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas canções de louvor. Quando as circunstâncias não aparecem dignas de louvor, uma atitude de gratidão quando ainda estamos resmungando, um sacrifício é geralmente desconfortável e sempre tem um preço. Irmãos, sacrificar, ele é algo custoso. Eu vou dizer novamente, você estar num culto durante a semana é um sacrifício. Você estar aqui nesse programa agora ao vivo, às 10 horas da manhã, todos os dias, é sacrifício para você e mais para mim ainda. Eu vou falar para você, é muito sacrifício. Eu enfrento muitos desafios para poder estar aqui todos os dias às 10 horas da manhã, entregando essa oferta aqui para você. É um sacrifício, isso é adoração. Outro dia alguém disse, mas o pastor está perdendo 1 hora do dia ao invés de estar fazendo tal coisa para os irmãos. Aí um terceiro que disse, né? E aí eu pensei, mas eu não podia dialogar com esse terceiro, porque foi alguém que trouxe a fala. E eu pensei, tá, nós estamos hoje aqui com quase 70 mil visualizações já. 70 mil pessoas aproximadamente já viram esse conteúdo em poucos meses. Será que em 3 meses eu conseguiria atender 70 mil pessoas? Eu conseguiria entregar uma palavra para 70 mil pessoas? Não daria não. Não daria nem para 500 pessoas. Pessoa por pessoa. Então é uma entrega para quê? Para que mais pessoas possam ser o quê? Tocadas, beneficiadas, para que mais pessoas tenham clareza daquilo que Deus está comunicando. Então, a pergunta que eu quero encerrar aqui, em que você está gastando o seu tempo? Em que você está gastando o seu dinheiro? Em que você está colocando o valor que é devido? Em que você tem investido adoração? Qual é o nível de sacrifício que você tem feito para agradar o seu Deus? Porque toda adoração, ela passa por esse ambiente de sacrifício. A adoração é atribuir valor a Deus. Então, o preço da nossa adoração mostra a Deus e ao mundo o quanto nós valorizamos a Deus. E eu encerro aqui. Olha que interessante. Quando você... Vou usar a figura da Simone. A Simone disse que convidar para o culto as pessoas não querem, mas para o churrasco elas querem. Quando você que é cristão, evangélico, você está num churrasco de família e está dando o horário do culto. Aí você fala, meu Deus, eu estou na escala do louvor, já é o horário, eu tenho que chegar lá, o culto é às 6, eu tenho que chegar às 5. Meu Deus, eu preciso estar... Olha, gente, desculpa, tá dando meu horário, eu preciso ir para a igreja. Aí as pessoas, crentinho, você vai para a igreja, tem que ir para a igreja, nossa, o pastor lavou o teu cérebro, né? Você está mostrando a essas pessoas do mundo o quão valoroso é o seu Deus. Porque você é capaz de sacrificar aquele momento, você é capaz de sacrificar aquele ambiente. Você está ali com seus amigos, com seus familiares, que você está festejando, mas que é mundano, para você estar entregando uma adoração a Deus. E a adoração não é o instrumento que você vai tocar aqui, é a entrega que você está dando de trocar o ambiente. Você está passando essa mensagem, olha, o meu Deus, ele vale muito mais. O meu Deus, ele merece muito mais. Eu não estou desprezando que vocês mereçam a minha companhia, mas nesse momento, a minha entrega, ela precisa ser maior a Deus do que a vocês. Eita glória! E aí a tristeza do nosso coração
é quando a gente ainda negocia a nossa entrega a Deus em detrimento da entrega ao mundo. A nossa tristeza é quando nós reconhecemos que nós temos entregado muito mais as coisas do mundo do que ao Senhor, que nos salvou, que é digno de honra, de glória, de louvor, de majestade e que merece toda a nossa adoração. Gostaria que nesse programa nós vamos fazer diferente. Eu quero encerrar orando com você. Pedindo a Deus, ao Espírito Santo, para que Ele traga clareza na sua vida de adoração. Pergunte a Deus, seja sincero, irmão. Amigo, seja sincero com você mesmo. Não é para mim, eu não vou perguntar para você falar para mim. Eu não vou pedir para você comentar aqui. Eu não vou pedir para você se expor. Não, é você com você. Seja sincera, seja sincero nesse momento. Ore ao Senhor falando: Deus, eu tenho entregado uma adoração verdadeira ao Senhor. Deus, mostra os pontos, mostra os lugares, mostra as atitudes que eu tenho feito que não tem sido uma adoração sincera ao Senhor, que não tem sido uma adoração integral ao Senhor. Será que o meu corpo está entregando uma adoração? Será que a forma com que eu como, a forma com que eu durmo, a forma com que eu pratico atividades físicas ou não, será que isso é uma oferta ao Senhor? Será que isso é uma entrega de adoração ao Senhor? Como estão as minhas emoções, a minha alma, a minha psique? Como que está a minha mente, os meus pensamentos? É uma adoração que eu estou entregando de forma integral ao Senhor? Faça essa pergunta agora, sincera, e responda para você. O teu espírito. Pastor, como que eu defino um espírito que ele está conectado com o Espírito de Deus? Você continua crendo nas mesmas verdades bíblicas que você cria quando você recebeu a fé? Você continua acreditando que Jesus vai voltar, vai buscar sua noiva? Que ele é o Filho de Deus? Que ele é aquele que pode virar uma chave, que pode mudar a circunstância da vida de qualquer homem em qualquer momento? Então faça essa pergunta verdadeira e receba de você mesmo essa resposta. Mas peça para Deus te ajudar, peça que o Espírito Santo te ajude para que você corrija a rota nesse exato momento e que você comece a fazer a sua melhor entrega ao Senhor, o seu maior e melhor sacrifício ao Senhor. Lembrando que o maior sacrifício não é aquele que entrega quantidades maiores. O maior sacrifício é aquele que entrega por inteiro. É aquele que entrega totalmente. É aquele que é corpo, alma e espírito. Tudo que tenho, o Senhor recebe. Tudo que tenho, eu entrego ao Senhor. Com todas as forças, com todo o meu entendimento, todo o meu fôlego, todos os meus recursos, toda a minha expertise, o meu ministério, os meus bens, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, tudo que tenho, eu entrego ao Senhor. Eu entrego como oferta, como sacrifício de adoração. Lembrando que a música é uma ferramenta maravilhosa, essencialíssima na adoração. Porém, a música em si só não é adoração. Adoração é uma vida prostrada, rendida à presença de Deus. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, traz clareza aos seus filhos nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Qualquer momento que esse homem, que essa mulher, que esse jovem, que esse adolescente, que essa criança assistir e que essa palavra comunicar ao coração deles. Pai, traz clareza da verdade que existe em cada um de nós. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento para que nós possamos enxergar, para que nós possamos ver, para que nós possamos visualizar a forma com que nós temos entregado a nossa adoração ao Senhor. Ah, Senhor, eu me lembro do texto de Samuel que ele disse, de Davi, em 2 de Samuel 24, não oferecerei sacrifício algum que não me custe nada. Senhor, que nós possamos ter a clareza de que o sacrifício nos custa, de que a adoração nos custa, de que a entrega nos custa, de que o sacrifício nos custa. Senhor, às vezes estamos abatidos, às vezes estamos com os nossos lábios com murmurações,
mas buscar um suspiro de dentro da nossa alma, buscar um ressignificado de dentro do nosso espírito e dizer, mesmo que os meus lábios estão murmurando agora, mas eu quero exercer gratidão ao meu Deus, eu entrego o meu sacrifício de louvor e de adoração ao Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas, Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Eu oro por cada filho, por cada filha, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos, espero vocês às 23h50, no momento do clamor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Excelente dia.
Thank you.